uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo. E esse time do Tite, ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram. Trará um outro treinador. Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz? E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Pois é, depois de uma vitória, né? Uma vitória não convincente, a volta de Gabigol, onde foi um quê a mais para a torcida ir para o Maracanã, lotar o Maracanã, fazer uma festa. Mas dentro de campo o Flamengo não respondeu, ganhou de 1-0, né? Placar magro, né? Gol do início do jogo, a gente achou até que ia deslanchar, ia fazer um placar no mínimo com 2 gols de diferença. Mas o Flamengo travou, não conseguia finalizar. O Amazonas fechadinho, o Flamengo não conseguia infiltrar, fazer a jogada de ataque. Gabigol entrou no segundo tempo, também não foi abastecido, mal pegou na bola. O Flamengo sem criação, né? Jogando mais pelas laterais, e a torcida perdeu a paciência com o Tito, soltou o verbo, e Tito hoje é bastante criticado, né? Inclusive, já surge, né, o nome de Felipe Luiz. Pois é, pessoal. Felipe Luiz que, como é que se diz? Deu-se a entender que aprendeu muito com o Jorge Jesus, né? É um dos caras que mais aprendeu com o Jorge Jesus. Tem um estilo de jogo, Jorge Jesus, eu que estou falando. É a mídia, aqueles que acompanham, né? E Felipe Luiz já ganha forças, né? Inclusive, Felipe Luiz é treinador das categorias de base, né? Eu acho que é o Sub-20. Fazendo ótima campanha, futebol bonito. E o nome dele tá em pauta. Pois Tite travou o time não consegue jogar mais, infelizmente. E vamos trazer aqui o corte, já quero deixar aqui créditos ao vídeo. O canal Fala João Guilherme, onde ele tem informações. ESPN Brasil. 2 links vai estar na descrição, caso eles vejam e não queira entrar em contato, será retirado. Pois vamos acompanhar o corte. Peço para você ficar até o final. No final a gente traz nossa opinião, muito mais informação. Mas a notícia do momento, pessoal, é essa daí, né? Quem sabe, né? Felipe Luiz assume esse time, coloca aquele estilo, né? Aquele estilo que a gente estava acostumado a ver para jogar, né? O estilo de Jorge Jesus. Então aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final tem mais informação, nação. Vamos lá. Dando a vida, e muitas vezes times limitados do Flamengo fizeram grandes jogos e conseguiram grandes conquistas. O Tite tem em mãos agora um grande elenco. Ele tem jogadores de qualidade que podem render muito mais e que já renderam mais nessa temporada. Mas parece que uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. Eu estou falando isso observando à distância, não tenho informação, apenas eu estou deduzindo pelo que eu estou vendo. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo. Com jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol, cadê a diretoria de futebol? Começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. E aí a torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, eu continuo falando. Os números, se você pegar os números da temporada, os números são ótimos. O Flamengo só perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos.
contra Bolívar e Botafogo. Porém, a torcida quer desempenho e ela tem todo o direito de pedir isso. A torcida do Flamengo não está acostumada, é uma questão cultural do clube, de ter times burocráticos, times que não dão algo a mais, que se não dá na bola, vai na raça. E esse time do Tite, ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram, que empacaram. Por quê? Porque os jogadores passaram a não jogar nada. E visivelmente não colaboraram com o trabalho do treinador. Dá a entender que isso começa a acontecer com o Flamengo do Tite. E repito, o ponto de corte. Milionários estreia na Libertadores da América no dia 2 de abril. A partir dali, o Flamengo teve raros bons momentos. A melhor partida foi contra o São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time jogou bem a maior parte do jogo, mas no final tomou sufoco do São Paulo e quase sofreu um empate. Então, algo aconteceu. Algo está acontecendo. E não é a primeira vez que isso acontece no Flamengo. E eu volto a frisar o ponto. O treinador tem culpa, obviamente, mas, de novo, está se cometendo o erro de só colocar toda a bucha na conta do treinador. Existe todo um sistema e todo um processo no Flamengo que gera um círculo vicioso que dá nisso. O que vai acontecer? O Flamengo mandará o Tite embora? O Flamengo pagará outra multa absurda, alta, para um treinador de futebol? O Flamengo trará um outro treinador? Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz? Que tem 5 meses como treinador de futebol da equipe sub-17 do Flamengo e que, se eu não me engano, não tem ainda a licença para trabalhar no futebol profissional, está fazendo os cursos, está se aprimorando, ele faz muito bem. É isso que vai acontecer? Esse é o caminho? Vai mudar de treinador de novo? E os jogadores ficarão ali? Por exemplo, o Gerson, que é um grande jogador, o Gerson voltou muito mal, hein? Ele já estava mal antes do problema renal que teve, que o levou a uma cirurgia, e ele voltou muito mal. A atuação do Gerson hoje, ele que era o responsável, junto com o De La Cruz, por conduzir o meio-campo do Flamengo na ausência do Arrascaeta, ele extremamente lento, meio-campo espaçado. Outra coisa que chama muita atenção, o time do Tite sempre foi um time muito junto, muito compactado, com as linhas próximas fechadas, é difícil o adversário transpor aquela barreira. Tudo isso sumiu. O Flamengo voltou a ser uma equipe que dá espaços. O meio-campo hoje era uma avenida. Os jogadores do Amazonas muitas vezes conseguiam transitar ali com enorme tranquilidade. E o Amazonas até criou algumas possibilidades. Teve um gol anulado por impedimento e tal, aquela coisa toda, no primeiro tempo. Então o Flamengo do Tite mudou completamente. Mudou da água para o vinho. E não me venham falar, campeonato carioca, não é parâmetro. Pois bem, os resultados continuaram aí. O Flamengo ganhou do São Paulo, o Flamengo ganhou do Atlético Goianiense, o Flamengo empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, que é um bom resultado. Isso nas 3 primeiras rodadas do Brasileiro. Aí veio a perder para o Bolívar, em La Paz, que é uma situação muito difícil e diferente, perdeu o clássico para o Botafogo. E hoje,
O Flamengo não jogou nada contra uma equipe que é pior que o Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca. Repito, aquele time do Nova Iguaçu, que já não existe mais, muita gente saiu, mas aquele time lá do Nova Iguaçu, que foi vice-campeão carioca, era melhor que o time do Amazonas, que está agora na Copa do Brasil e é adversário do Flamengo. Então eu quero atentar para isso. O mesmo roteiro começa a ser escrito e planejado. De novo. E aí tem que se pensar o seguinte, o caminho é dar a este filme agora que começa a acontecer, com o Tite de protagonista, o mesmo final dos outros. Isso foi bom para o Flamengo? Não teria sido melhor para o Flamengo ter uma sequência maior de trabalho com o treinador? Porque o Flamengo não consegue parar com o treinador. Só conseguiu com o Dorival Júnior e mesmo assim não teve seu contrato renovado. E só conseguiu parar com o Dorival porque ele ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Porque a reta final do trabalho dele não foi boa. O Flamengo caiu de rendimento também e perdeu jogos, por exemplo, o Avaí, que já estava rebaixado no Campeonato Brasileiro dentro do Maracanã. Mas ele venceu. Venceu, tá tudo bem, a galera esquece. Mas por que o Flamengo não consegue manter um treinador? Por que esse elenco do Flamengo, ele começa bem com o treinador e depois o nível cai? Aconteceu isso com todo mundo pós-Jesus, inclusive com o Dorival. Aí começam a surgir as seguintes matérias. Elenco do Flamengo não está compreendendo o que o treinador quer falar. Vocês leram isso já com o Tite? Leram com o Sampaoli, que realmente foi extremamente infeliz na gestão de vestiário, foi o pior de todos. Com o Vitor Pereira, com o Paulo Souza, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho, com o Domenech. É tudo muito parecido, gente. Tudo muito parecido. Então, vou repetir o meu ponto de vista. O Tite tem culpa? Claro que tem. A torcida tem razão em mandá-lo tomar suco de caju? Tem. Porque o Flamengo não jogou nada e no último mês passou a não jogar nada. Entretanto, existem outros elementos neste processo que muitas vezes passam imunes e que são decisivos para que os treinadores não deem certo no Flamengo. Muitos jogadores e a diretoria de futebol, que é quem banca. Então, estamos vendo aí com o Adenor Bach um processo que a gente já conhece, né? Vem aí Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, depois o Flamengo jogará em Coquimbo, no Chile, contra o Palestino, uma partida decisiva pela Libertadores da América, aí depois pegará o Corinthians no Maracanã, e por aí vai. E por aí vai. Depois vem Bolívar no Maracanã, e é isso. A torcida do Flamengo perdeu a paciência com o Tite. Vai mandá-lo para aquele lugar de novo. Só que a torcida do Flamengo também precisa perder a paciência não só com o Tite. E com todo um sistema do futebol do Flamengo que já derrubou vários treinadores, né? O Flamengo é um moedor de técnicos. E principalmente após a era. Enfrentar os times do Tite, desagradável. Fossem os times do Tite mais antigos, que jogavam menos com bola, quando ele era chamado de empatite ou de retranqueiro, era um exagero, ou os times mais bem desenvolvidos, como o Corinthians 2015, ou as duas versões da seleção brasileira. Tanto a de 18, que para mim era pior do que a versão da última seleção brasileira, como a seleção chega na Copa. Né? A seleção brasileira de 18 faz uma eliminatória melhor e uma Copa, para mim, menos consistente.
A última seleção ela vinha crescendo, apesar de ter jogadores jovens que sentiram um pouquinho mais a Copa do Mundo que sentiram os jogadores de 18. Né? Eu acho que o Tite tomou decisões melhores na última Copa que em 18, a decisão do primeiro tempo contra a Bélgica, inclusive dando a escalação antes, colocando o Marcelo lá quando o Felipe Luiz estava jogando bem na lateral esquerda. E aquele primeiro tempo foi crucial para o Brasil ser eliminado, o segundo tempo o Brasil volta bem, não volta. A gente tinha mais controle daquela seleção, mas eu gosto mais do trabalho da última. Mas ambas eram muito desagradáveis de serem enfrentadas. Esse Flamengo, o Flamengo pega um Palestino, pega um Amazonas, é difícil jogar contra. Já que você falou do Palestino, ainda. Já que você falou do Palestino, agradecendo ao Mauro Naves, que mandou mensagem aqui, tá vendo o programa? Mauro, boa noite. Abraço, obrigado. Mauro. Gol do Léo Ortiz contra o Palestino, não foi no campeonato estadual. Isso, mas foi na mesma época. Sim. E eu acho que o torcedor Boa, quer Mauro. isso. Boa, Mauro. Quer sentir que o Flamengo se impõe. Além de ganhar o jogo, não precisa ser com um show, com espetáculo. Não é o Flamengo lá Jorge Jesus, mas é o Flamengo que se impõe. O que é uma característica das equipes do Tite. Até porque acho que conseguir os resultados para esse time significa se impor, até porque é natural que os adversários dessa equipe, claro que nem todo mundo vai jogar como o Amazonas jogou hoje, mas A maioria vai. Então, não sei se como o Amazonas. É que hoje foi muito, né, linha completamente baixa, tirando todo e qualquer espaço, mas assim, são poucos os times que vão subir para marcar o Flamengo lá em cima, para tentar roubar a bola, para tentar pressionando e se impor num jogo contra o Flamengo pela qualidade que o Flamengo tem. Então, quando eu falo do resultado, é claro que eu não estou falando de jogar como, sei lá, é até um exemplo injusto, mas ninguém está falando que basta jogar como o Leicester jogou na campanha do título. E não é isso, né? É que assim, para mim parece um pressuposto óbvio de que o Flamengo conseguir os resultados significa ele ser melhor do que os adversários nos jogos. Se impor, ainda que sem tanto brilho como o time do Jesus. Só uma coisa, Bertozzi, eu quero te ouvir, mas a gente tem o momento das vaias para o Tite, a gente tem um sobe-som aí no final do jogo, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aí que já chegou pra gente. O torcedor do Flamengo. Os jogadores ali estão aplaudindo, agradecer e tal, não sei o quê, e a vaia e também, claro, vaias ali pro time, etc, e depois o xingamento direcionado ali pro Tite. É um momento, assim, de extrema desconexão entre o que o torcedor espera, o que o torcedor gostaria de ver e o que o técnico está entregando nesse momento. É importante pontuar que a vaia hoje, ela aconteceu na escalação, no anúncio da escalação, como no jogo com o Botafogo. Então, Pro técnico. Né? No momento que termina de anunciar os jogadores, técnico Tite, houve vaias. Então, acho que a palavra desconexão, ela é boa. E o ponto que o Jean toca, né, do elogio que pode ser exagerado, da crítica que pode ser exagerada, eu acho que há muita desconexão entre a gente e o que o torcedor pensa também, em relação a personagens como o Tite, porque, como cita aqui o Birner sobre as Copas do Mundo, o Tite talvez seja visto como pelo torcedor rubro-negro, não pelo cara de trabalhos sólidos, de montagem de equipes, mas como o cara que perdeu 2 Copas do Mundo. E como um retranqueiro. Também. É isso aí. Também. Então, assim que boa parte da torcida o vê, mesmo não sendo. Ele é recebido pela torcida, por boa parte da torcida do Flamengo, e certamente boa parte dos que estavam no Maracanã hoje, como este personagem. Isso. Embora em vários momentos da carreira dele, ele tenha demonstrado que não é esse personagem. Então, acho que a crítica parte de um ponto e o torcedor parte de outro ponto. E esses pontos nunca convergiram, né? Então, por isso que às vezes o exagero aconteça dos dois lados. Dito isso, eu acho que ele perdeu nos últimos 2 jogos a chance de validar as decisões que ele tomou nas rodadas, nas partidas anteriores. No jogo do Palmeiras, no jogo da Libertadores. Porque já ali ele era questionado de coisas, quando
naquele momento que ele foi perguntado na coletiva sobre essa novidade da ciência no futebol, né? Sobre essa coisa nova. Quer dizer, tem algum momento em que a crítica ela é absolutamente sem sentido. Eu acho que nos 2 últimos jogos ele deu muita margem para que algumas críticas façam, não as anteriores, mas críticas novas que venham a fazer sentido, porque o futebol, com todas as decisões que ele tomou de minutagem de jogador, de decisões de escalação de time, acabassem não vingando dentro do campo. Nação flamenguista, parece que o clima esquentou, né, no Flamengo. Já não vinha bom, né? Desde que o Flamengo estreou na Libertadores, o Flamengo não apresentou um bom futebol contra o Milionários. Algumas cobranças já começaram. Tite começou a dar muita importância, né, para a ciência, afastando alguns jogadores, deixando, principalmente do clássico contra o Palmeiras, jogadores fora, né, falando que a ciência é fundamental no clube, né? Que se não tirar pode correr um risco de lesão. O Flamengo não jogou bem, começou as cobranças e o Flamengo não vem jogando bem, né? As cobranças só aumentam. Começou fora Tite, né? O time, infelizmente, contra o Amazonas, um time da segunda divisão, você não viu um padrão de jogo na equipe, né? Você não viu uma jogada trabalhada, você não viu o time aproximado, né? Era um time espaçoso, né? E com isso, as críticas começam, né? Começa a se perguntar, né? Quem seria ideal, né? Para assumir o canto de Tite, né? As informações que começam a chegar. E Felipe Luiz, né? É um grande nome que surge, né? Nos bastidores, né? Até porque já está no Flamengo, conhece o elenco. Treinador das categorias de base, né? Sub-17. Inclusive faz ótima campanha no Brasileirão. O estilo de jogo muito parecido com o de Jorge Jesus, né? Até porque ele decidiu ser treinador desde a época de Jorge Jesus, quando ele viu o Jorge Jesus treinando suas equipes. Decidiu e disse que queria ser treinador. Para onde ele vai, ele disse que o estilo de jogo dele é o de Jorge Jesus, né? Mas a gente sabe que o Flamengo também não vai demitir assim, do nada, né? Do nada que eu digo, início de temporada, né? Não vai demitir Tite, né? Mas o futebol apresentado é vergonhoso, né, pessoal? Aquele futebol que a gente dizia, início de temporada, o Flamengo tá jogando bem, então assim a tendência é passar por cima dos seus adversários. Pois ficou só no Campeonato Carioca. Quando começou pra valer a temporada, né? Libertadores e Brasileirão, e agora a Copa do Brasil. O Flamengo não conseguiu jogar mais bem, né? Jogou 30 minutos de um jogo, 10 minutos de outro. Contra o São Paulo, né? Teve primeiro tempo, jogou bem. Ao segundo não jogou. E com isso é pouco para o Flamengo, né? Principalmente para o elenco que o Flamengo tem, os jogadores que Tite tem. Não consegue dar um padrão de jogo à equipe, pessoal. Isso aí que é preocupante, né? Você não vê, né? É um zagueiro enfiando uma bola por um lateral ou um ponta nas costas do outro lateral, né, da equipe adversária. A não ser De La Cruz tentando fazer uma infiltração pelo meio ali, né, com pivô, com Pedro. Você não vê outra jogada do Flamengo de aproximação, uma tabela, nada. Então isso é pouco, né? É pouco para o jogador que o Flamengo tem. E a pressão, se não começar, não só resultado, né? Acho que o Flamengo é a única equipe do Brasil e a sua torcida, ela não preza só o resultado, né? Por só isso aí, os resultados do Flamengo são ótimos, né? São 2 derrotas na temporada, pessoal. Ganhou o Campeonato Carioca. E jogando bem, o Campeonato Carioca. Mas as outras competições, mesmo jogando mal, tá na ponta ainda dos campeonatos, né? Dos principais, Libertadores e Brasileirão. Mas a torcida do Flamengo não quer só resultado. A torcida do Flamengo quer desempenho, né? Quer desempenho principalmente para quando precisar que o time jogue bem e vá lá e jogue bem, né? Sei que muitos vão dizer, não, mas tá início de temporada, a tendência é evoluir, mas teve o Campeonato Carioca e o time vinha jogando bem, né? Do nada despencou.
Isso aí é para você perceber, nação flamenguista, o nível do Campeonato Carioca. Eu sei que Tite, no início da temporada, quis dizer que o Campeonato Carioca era o mais difícil do país. Eu acho que ele passou vergonha, né, quando disse aquilo. E eu vou dizer aqui um negócio a você. O Campeonato Carioca é um dos mais fracos do futebol brasileiro. Pelo nível que a gente viu, né? Quer dizer, não, mas tem Vasco, tem Botafogo, tem Fluminense. Acho que desde aí, o Fluminense, que é melhorzinho, mesmo assim, pessoal, tá em péssima campanha. Tá em péssimo desempenho. Você viu que o Corinthians é um time de São Paulo que nem se classificou para fase final do Paulistão. Pegou o Fluminense, deu de 3, né? Você vê o nível que tá, né? Então, é um campeonato que hoje a gente não pode tirar de parâmetro para nada, né? Se você for tirar Campeonato Carioca de parâmetro, tá aí, você tirou de parâmetro, o Flamengo tirou. Eu, torcedor, tirei de parâmetro, né? Achando que o Flamengo jogou bem o Campeonato Carioca, que ia jogar bem as outras competições. No primeiro jogo contra o Milionários, a gente já viu. Já viu que não é bem assim, né? Isso talvez tenha entrado na cabeça do jogador, né? Não, a gente tá jogando bem aqui o Campeonato Carioca, a gente vai jogar bem as outras competições, né? Mas não é bem assim não, pessoal. O Campeonato Carioca não serve de parâmetro pra nada, né? Isso aí tá comprovado. Agora o desempenho de Tite, péssimo. Começa a ser cobrado, a torcida já pegou no pé, já elegeu o culpado, é ele. Eu concordo, né? Ele também tem sua culpa, até porque não tem um padrão de jogo para sua equipe. Hoje nós já estamos no mês 5 e ele pegou a equipe o ano passado, não conseguiu dar um padrão de jogo. E no lugar de ter perdido peças, pelo contrário, ele ganhou mais peças, né? Ganhou o zagueiro, ganhou o meio de campo, ganhou o lateral. Então, é complicado, né? Complicado dar um voto de confiança a Tite, né? Mas vamos esperar aí, né? Vamos esperar que melhore, né? Não sei se realmente vai ser possível trocar Tite por Felipe Luiz, né? Não sei, né? Só o futuro dirá, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham aí? Vocês fariam essa troca aí? Felipe Luiz, Tite? Deixa aqui também sua opinião nos comentários. Essa daí foi a minha opinião. Mas antes, se inscreva aí no canal Fla News. Deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.